capítulo 7 do livro de Amós marca uma transição importante na narrativa profética, porque aqui o profeta relata uma série de visões que recebeu do Senhor. Até então, Amós vinha denunciando pecados, injustiças e falsas seguranças de Israel. Agora, porém, ele passa a compartilhar o que Deus lhe mostrou em visões simbólicas, que carregam mensagens profundas tanto de juízo quanto de misericórdia. Essa sessão nos permite enxergar o coração de Deus em diálogo com a intercessão do profeta, revelando que, mesmo em meio à disciplina, há espaço para graça e arrependimento. A primeira visão, descrita nos versículos 1 a 3, é a visão dos gafanhotos. O texto nos diz: Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do crescimento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois de findada a ceifa do rei. E tendo eles comido de todo o pasto da terra, então disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Essa cena é carregada de significado. O Senhor mostra a Amós uma praga de gafanhotos devorando toda a vegetação da terra, exatamente no período mais sensível, após a primeira colheita, que era destinada ao rei, e antes que a colheita seguinte amadurecesse. Em outras palavras, era um cenário de devastação total, de fome e miséria. A nação não resistiria a um juízo assim. A reação de Amós é profundamente pastoral. Ele não se alegra com a visão, nem a recebe com frieza. Ele clama: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Aqui vemos a compaixão do profeta, que intercede em favor de um povo que sequer percebia a gravidade de seu pecado. Amós argumenta não com base na justiça, mas na misericórdia de Deus. Ele reconhece a fragilidade de Israel, pois ele é pequeno. Embora rebelde, o povo não sobreviveria a tamanha destruição. Essa intercessão nos lembra de Moisés, que também se colocou na brecha entre Deus e Israel, pedindo perdão mesmo quando o povo merecia juízo. Também aponta para Cristo, nosso supremo intercessor, que se coloca diante do Pai em nosso lugar, dizendo: Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A resposta de Deus é surpreendente. O texto diz: Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Essa expressão não significa que Deus mudou de caráter ou que se enganou. Ela revela o mistério da relação entre a soberania de Deus e a intercessão humana. O Senhor, em sua justiça, havia preparado o juízo, mas em sua misericórdia, acolhe a súplica do profeta e suspende a calamidade. Isso nos ensina que a oração tem poder diante de Deus, não porque mudamos o coração divino, mas porque Ele mesmo decidiu agir em resposta às orações do seu povo. Esse episódio fortalece nossa fé. Quando intercedemos, Deus nos ouve. Ele se agrada de corações compassivos que clamam pelos outros. A segunda visão, descrita nos versículos 4 a 6, é a visão do fogo consumidor. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamava o fogo para contender com eles e consumiu o grande abismo e também uma parte da terra. Então disse eu: Senhor Deus, cessa agora, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então se arrependeu o Senhor disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Dessa vez, a cena é ainda mais assustadora. O fogo não é apenas uma praga natural, mas uma manifestação direta do juízo divino. Ele consome o grande abismo, expressão que pode indicar águas subterrâneas, fonte de vida da terra, e depois parte da própria terra. Era uma destruição ainda mais profunda, atingindo as bases da criação. Novamente, a reação de Amós é interceder. Ele clama: Senhor Deus, cessa agora, rogo-te. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. O profeta não se cansa de advogar em favor do povo. Ele repete quase as mesmas palavras da primeira oração, reconhecendo a pequenez de Israel. Essa repetição mostra perseverança na intercessão. Amós não desistia de orar, mesmo diante de visões terríveis. Mais uma vez, o Senhor acolhe sua súplica e declara: também não acontecerá.
Aqui aprendemos que a insistência na oração não é vã. Deus valoriza a perseverança de quem clama com fé. Jesus nos ensinou isso na parábola do juiz iníquo e da viúva persistente, em Lucas capítulo 18. O Senhor deseja que oremos sem cessar, confiando que Ele ouve e responde. Essas duas primeiras visões revelam o equilíbrio entre juízo e misericórdia. Deus mostra ao profeta cenários de destruição para que ele compreenda a gravidade da situação. Mas, ao mesmo tempo, abre espaço para a intercessão, ensinando que sua justiça não é impiedosa e que seu coração se move por compaixão. Esse é um retrato maravilhoso do caráter de Deus, santo e justo, mas também cheio de graça e pronto a perdoar. A oração de Amós não apenas mudou o destino imediato de Israel, mas também nos ensina hoje que nossa intercessão pode fazer diferença. Quando oramos pelos perdidos, pelos necessitados, pelos que não enxergam o perigo espiritual, Deus ouve. Ele continua agindo em resposta a orações cheias de fé. Essas primeiras visões também nos lembram de que a intercessão é parte essencial da vida cristã. Muitas vezes somos tentados a olhar para o mundo e apenas criticar sua corrupção. Amós poderia ter se calado diante das visões, mas preferiu se colocar na brecha. Esse é o chamado também para nós. Orar pelos que estão longe, clamar por misericórdia sobre os que merecem juízo, interceder pelos que não têm forças para clamar. Cristo nos chama a ser intercessores, a carregar em oração as dores do próximo. Essa é a postura de quem entende que todos nós somos pequenos diante de Deus e dependemos totalmente de sua graça. Portanto, a primeira parte de Amós, capítulo 7, nos mostra um Deus que revela sua justiça em visões de juízo, mas que também acolhe a intercessão compassiva de seu profeta. O Senhor não deseja a destruição, mas o arrependimento. Ele se agrada de corações que oram e pedem perdão pelos outros. A mensagem é clara. A oração pode suspender juízos, pode mudar histórias, pode trazer esperança em meio à condenação. Nosso chamado é sermos intercessores como Amós, confiando que o Deus justo também é Deus de misericórdia. Depois de relatar duas visões, nas quais a intercessão conseguiu suspender o juízo divino, Amós nos apresenta a terceira visão, descrita nos versículos 7 a 9. O texto diz: Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Essa visão é simbólica e profundamente significativa. O prumo é um instrumento usado na construção civil para verificar se uma parede está reta. É um fio com peso na ponta que aponta verticalmente, servindo como referência de alinhamento. Deus aparece como construtor que mede seu povo. O muro representava a nação, e o prumo simbolizava o padrão divino. A mensagem é clara. Israel estava sendo medido segundo a justiça de Deus. Não era mais uma praga ou um fogo que consumia de fora, mas um juízo interno, que revelava o desvio do próprio povo. O Senhor não iria mais adiar. Ele colocaria o prumo no meio da nação e mostraria que eles estavam tortos, desalinhados com sua vontade. A diferença desta visão em relação às duas anteriores é marcante. Nas visões dos gafanhotos e do fogo, havia espaço para a intercessão, e Deus suspendeu o juízo. Mas nesta, não há súplica de Amós nem mudança da sentença. O Senhor declara: Nunca mais passarei por ele. Isso significa que o tempo da intercessão havia se esgotado. O juízo seria inevitável. A paciência divina tem limites. Quando o pecado persiste sem arrependimento, chega o momento em que Deus diz basta. Essa é uma advertência séria para nós. Não podemos brincar com a longanimidade de Deus. Ele é misericordioso, mas também é justo. O dia da graça é hoje. Se insistirmos em rejeitar a sua voz, chegará o dia em que o prumo será colocado e o juízo será executado.
O conteúdo da sentença é específico. Os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Os altos eram locais de culto idolátrico. Ainda que alguns fossem usados em rituais aparentemente dedicados ao Senhor, na prática estavam contaminados por práticas pagãs. O Senhor anuncia que esses lugares seriam destruídos. Além disso, diz: levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Jeroboão II era o rei naquele período e sua dinastia seria atingida pelo juízo. Isso mostra que o problema não estava apenas no povo, mas também nos líderes políticos e religiosos. Quando os líderes se corrompem, o povo sofre as consequências. Deus estava pronto para agir contra o sistema inteiro de idolatria e injustiça. Aqui encontramos uma lição poderosa. O prumo de Deus continua sendo aplicado sobre nossas vidas. Ele mede nossa fidelidade, nosso caráter, nossa justiça. O padrão não é relativo, não depende da opinião das pessoas ou da cultura do tempo. O prumo é a palavra de Deus. Ele estabelece o que é reto e o que é torto. Muitas vezes queremos medir nossa vida, comparando-nos aos outros. Mas o Senhor nos mede com o seu prumo. Essa imagem nos desafia a viver de forma íntegra, alinhada com a vontade divina. Quando nos afastamos, corremos o risco de sermos achados tortos e de enfrentarmos disciplina. O chamado é para vivermos constantemente em arrependimento, pedindo que o Senhor nos alinhe ao seu padrão. Após essa visão, o texto narra um episódio histórico significativo, que mostra como a mensagem de Amós provocava resistência. Nos versículos 10 a 13, lemos sobre o confronto com Amazias, o sacerdote de Betel. O texto relata: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim disse Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui em diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Esse relato é revelador. Amazias era sacerdote de Betel, local de culto idolátrico estabelecido desde Jeroboão I, que havia colocado bezerros de ouro para evitar que o povo fosse a Jerusalém adorar. Esse sacerdote representava a religião oficial, ligada ao poder político. Ao ouvir a mensagem de Amós, ele a interpreta como conspiração contra o rei. Ele não enxerga que era a palavra do Senhor, vê apenas ameaça política. Essa reação mostra como a religião institucionalizada pode se tornar inimiga da verdade. Quando os líderes religiosos estão comprometidos com o poder humano em vez de com a palavra de Deus, rejeitam os profetas e perseguem aqueles que falam a verdade. A acusação de Amazias contra Amós é clara: a terra não pode sofrer todas as suas palavras. Isso significa que a mensagem de Amós incomodava profundamente. Era uma palavra dura, que confrontava diretamente a idolatria e a injustiça. Mas em vez de levar o povo ao arrependimento, Amazias tentou silenciar o profeta. Ele ainda manda Amós fugir para Judá, como se dissesse: fale contra os outros, mas não contra nós. Esse é um reflexo da resistência que o Evangelho enfrenta até hoje. Muitos aceitam palavras de consolo, mas rejeitam mensagens de confronto. Preferem uma religião que não incomoda, que legitima suas práticas, em vez de uma fé que exige arrependimento e mudança. A justificativa de Amazias é reveladora. Betel é o santuário do rei e a casa do reino. Ele não diz que é a casa de Deus, mas sim do rei. Isso mostra a degradação espiritual daquele culto. O centro da adoração já não era o Senhor, mas a política. A religião havia se tornado instrumento de poder, não expressão de devoção. Esse é um perigo constante. Sempre que a fé é usada para interesses humanos, perde sua essência. O Senhor não aceita ser manipulado. O verdadeiro culto não se submete a governos ou sistemas, mas apenas ao próprio Deus. Amós foi rejeitado porque falava em nome do Senhor,
em um ambiente onde a religião havia sido corrompida pelo poder. Portanto, a terceira visão e o confronto com Amazias nos ensinam que há um limite para a intercessão quando o pecado persiste. O prumo de Deus revela nossa verdadeira condição e o juízo se torna inevitável quando não há arrependimento. Também aprendemos que a mensagem profética sempre encontrará oposição, especialmente de líderes religiosos e políticos que se beneficiam da manutenção do pecado. Mas o chamado de Deus permanece: falar a verdade com coragem, viver alinhado com seu prumo e não se deixar silenciar por pressões humanas. Depois de ouvirmos as acusações de Amazias contra Amós, a narrativa bíblica nos apresenta uma das respostas mais marcantes de todo o livro. Nos versículos 14 e 15, lemos: Então respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. Essa declaração é um verdadeiro manifesto do chamado divino. Diante da tentativa de silenciamento, Amós não recua, não negocia, não suaviza sua mensagem. Ele afirma com clareza sua identidade. Não está ali por interesse humano, nem por tradição religiosa, mas porque Deus o enviou. A primeira parte da resposta chama a atenção. Eu não sou profeta nem filho de profeta. Isso significa que Amós não fazia parte de escolas proféticas, nem pertencia a uma linhagem de profetas. Naquele tempo, existiam grupos conhecidos como filhos dos profetas, que viviam em comunidades e recebiam formação para exercer funções proféticas. Amós, no entanto, não tinha esse histórico. Ele não se apresentava como profissional da religião. Pelo contrário, sua origem era simples: boieiro e cultivador de sicômoros, uma espécie de figueira comum no campo. Essa humildade é significativa. Amós não veio de Jerusalém, nem do centro do poder religioso. Era um homem comum, chamado pelo Senhor para uma missão extraordinária. Isso mostra que Deus não depende de instituições humanas para levantar seus porta-vozes. Ele chama quem quer, quando quer e onde quer. A segunda parte da resposta é ainda mais poderosa. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. Aqui está a essência do chamado. Não importa a origem social, a profissão ou a formação. O que importa é a voz de Deus que chama. Amós não estava em busca de reconhecimento, não pretendia ganhar sustento como profeta. Ele foi arrancado de sua rotina no campo e enviado com uma palavra de juízo. Essa convicção lhe dava coragem diante da oposição de Amazias. Ele sabia que não falava por conta própria, mas em nome do Senhor. Essa é a marca de todo verdadeiro chamado: consciência de que é Deus quem envia. Não se trata de mérito pessoal, mas de obediência ao Senhor da Seara. Esse episódio nos ensina sobre identidade. Amós sabia quem ele era e quem não era. Ele não buscava títulos nem prestígio. Sua identidade estava firmada no chamado de Deus. Muitas vezes, somos tentados a fundamentar nosso valor em cargos, diplomas ou reconhecimento humano. Mas a verdadeira identidade ministerial não está em títulos, e sim em vocação divina. O Senhor usa vasos de barro para mostrar que o poder é dele, não nosso. Amós nos lembra que a autoridade profética não vem de formação acadêmica ou herança familiar, mas da fidelidade ao chamado. Isso não desvaloriza a preparação ou o aprendizado, mas nos ensina que nada substitui a voz de Deus que chama e envia. Além da identidade, aprendemos também sobre fidelidade. Amós não se intimidou com o poder de Amazias, sacerdote do rei. Ele não aceitou se calar nem mudar de lugar apenas para evitar problemas. Permanecer em Betel profetizando contra a idolatria era arriscado. Mas Amós estava disposto a obedecer. Isso nos lembra de Pedro e João em Atos capítulo 4, quando disseram diante do Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O verdadeiro profeta não mede suas palavras pelo risco que corre, mas pela fidelidade ao Senhor que o enviou. Essa coragem é fruto da convicção
de que é melhor estar em obediência a Deus do que em segurança diante dos homens. Depois de afirmar sua identidade e chamado, Amós anuncia o juízo pessoal contra Amazias. Nos versículos 16 e 17, ele declara: Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada. A tua terra será repartida a cordel, tu morrerás numa terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Essas palavras são duras e específicas. O sacerdote que tentou silenciar o profeta recebe uma sentença direta. Sua casa seria destruída, sua família sofreria, suas terras seriam tomadas, e ele mesmo morreria em exílio. O juízo era pessoal e inevitável. A tentativa de calar a voz de Deus trouxe condenação sobre sua própria vida. Esse episódio nos ensina que rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus. Amazias não estava apenas rejeitando Amós, estava rejeitando o Senhor que o enviara. E essa rejeição trouxe consequências graves. A Bíblia nos mostra repetidamente que endurecer o coração contra a voz profética leva à ruína. Faraó endureceu o coração contra Moisés e enfrentou pragas devastadoras. Os líderes judeus rejeitaram os profetas e sofreram destruição. E, finalmente, muitos rejeitaram Jesus, o próprio Filho de Deus, e colheram as consequências em Jerusalém no ano 70 d.C. O padrão é claro: rejeitar a palavra é atrair juízo. A resposta de Amós a Amazias não é apenas pessoal, mas um aviso a todos os que tentam calar a verdade de Deus. Para nós hoje, esse relato é um chamado à autenticidade no serviço a Deus. Precisamos lembrar que o Senhor pode levantar qualquer pessoa, de qualquer contexto, para cumprir sua obra. Não importa se temos títulos, cargos ou reconhecimento, o que importa é se estamos dispostos a obedecer ao chamado divino. Também precisamos estar preparados para enfrentar oposição. Sempre haverá Amazias em nosso caminho, tentando silenciar a mensagem do Evangelho. Alguns usarão argumentos políticos, outros religiosos, outros até familiares. Mas a fidelidade exige que continuemos falando a verdade com amor, mas sem recuar. O mundo precisa de vozes proféticas, de homens e mulheres que não busquem agradar a homens, mas a Deus. Portanto, a resposta de Amós nos inspira a viver com clareza de identidade, convicção de chamado e fidelidade inabalável. Somos chamados a ser servos, não estrelas, instrumentos, não protagonistas. O poder está no Senhor que chama e envia. Assim como Amós foi tirado do campo para profetizar, nós também somos chamados a deixar nossas seguranças e assumir a missão que Cristo nos confiou: anunciar o Evangelho, ainda que enfrentemos oposição. Essa é a marca de quem entende que a vida não é sobre conforto, mas sobre obediência. E no fim, é melhor ser fiel diante de Deus do que popular diante dos homens. O confronto entre Amós e Amazias não é apenas um episódio histórico restrito ao século VIII a.C. Ele é um espelho dos desafios que a Igreja enfrenta em todas as gerações. Amazias representa a religião institucionalizada, comprometida com o poder humano e interessada em preservar sua influência, enquanto Amós representa a voz profética, comprometida unicamente com o Senhor e disposta a falar a verdade, mesmo diante de perseguição. Esse choque de forças continua atual. A Igreja de Cristo, quando fiel, inevitavelmente enfrentará pressões políticas, religiosas e culturais que tentarão silenciar sua mensagem. E o capítulo 7 de Amós nos mostra como responder a essas pressões com coragem, autenticidade e fidelidade. Em primeiro lugar, vemos a pressão política. Amazias correu até o rei Jeroboão e disse: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Perceba que a mensagem de Amós, que era espiritual e moral, foi interpretada como ameaça política. Isso não mudou até hoje. Sempre que a Igreja denuncia injustiças, corrupção e idolatria do poder, corre o risco de ser acusada de conspiração.
A verdade incomoda os que se beneficiam da mentira. Por isso, governos autoritários ao longo da história perseguiram pregadores, fecharam igrejas e censuraram a Bíblia. Ainda hoje, em muitos países, proclamar o Evangelho é considerado crime, porque a mensagem de Cristo desafia sistemas opressores. O mesmo acontece em contextos democráticos, quando líderes políticos se incomodam com vozes proféticas que questionam suas práticas. O exemplo de Amós nos lembra que a fidelidade ao Senhor está acima de qualquer aliança política. O profeta não falava contra o rei por ambição, mas porque Deus lhe havia dado uma palavra, e ele permaneceu firme, mesmo sabendo do risco. Em segundo lugar, há a pressão religiosa. Amazias era sacerdote, mas não servo do Senhor. Ele cuidava do santuário de Betel, que era do rei e da casa do reino, não de Deus. Sua preocupação não era com a verdade, mas com a manutenção do sistema religioso. Esse é um perigo recorrente. A religião que se alia ao poder e se torna cúmplice da injustiça. Muitos líderes religiosos preferem proteger suas posições, templos e tradições a se renderem à palavra de Deus. Amós foi rejeitado não por descrentes, mas por um sacerdote. Esse detalhe nos alerta que a oposição mais dura contra a verdade muitas vezes vem de dentro da própria religião. Jesus também foi perseguido, não pelos romanos em primeiro lugar, mas pelos líderes religiosos de Israel, que se incomodavam com sua autoridade. A igreja precisa estar atenta para não se tornar cúmplice de sistemas corruptos. O verdadeiro culto é aquele que exalta o Senhor, não o homem. Quando a religião se mistura com interesses terrenos, deixa de ser instrumento de Deus e passa a ser obstáculo à sua obra. Em terceiro lugar, há a pressão cultural. Amazias não queria que Amós profetizasse em Betel, porque aquele era o centro religioso e político de Israel. Ele basicamente disse: fale em Judá, mas não aqui. Aqui é território sagrado para o rei. Essa postura representa a tentativa de limitar a mensagem profética ao espaço privado, impedindo que ela influencie a esfera pública. Hoje, vemos algo parecido quando a cultura tenta reduzir a fé ao espaço do templo, dizendo que a religião não deve influenciar a vida pública, a política ou a ética social. Muitos querem uma fé que se limite à devoção pessoal, mas que não confronte estruturas injustas nem questione práticas culturais. Mas o Evangelho é abrangente. Ele fala ao indivíduo, à família, à sociedade e às nações. A voz de Amós em Betel nos lembra que não podemos nos calar diante da idolatria cultural. Precisamos proclamar a palavra com ousadia, ainda que sejamos acusados de ultrapassar fronteiras. Diante dessas pressões, a resposta de Amós é inspiradora. Ele não negocia sua mensagem, não suaviza o tom, não busca uma saída diplomática. Ele afirma com clareza: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Essa convicção é a arma mais poderosa contra qualquer tentativa de silenciamento. A igreja precisa lembrar quem a enviou. Não estamos aqui por vontade própria, nem por interesses humanos, mas porque Cristo nos comissionou a pregar o Evangelho até os confins da terra. Isso nos dá coragem para enfrentar perseguições. Se nossa mensagem fosse nossa, poderíamos desistir. Mas como vem de Deus, não temos alternativa a não ser obedecer. Esse confronto também revela a diferença entre ministério e mercado religioso. Amazias se preocupava em comer o pão em Betel, isto é, em manter sua posição e sustento. Amós, por outro lado, não dependia do templo para viver. Era boieiro e cultivador de sicômoros. Isso lhe dava liberdade para falar sem medo de perder benefícios. Esse contraste nos desafia hoje. Quantas vezes líderes e igrejas se calam para não perder privilégios, posições ou apoios? O chamado profético exige desprendimento. Quem depende do sistema pode ser tentado a negociar a mensagem. Mas quem vive pela fé, como Amós, pode proclamar a verdade sem medo. Essa é uma lição essencial. A fidelidade à palavra vale mais do que qualquer vantagem terrena. Aplicando essa realidade à igreja contemporânea, percebemos que ainda enfrentamos Amazias que querem nos silenciar. Podem ser líderes religiosos preocupados em manter tradições
políticos que não suportam a verdade ou vozes culturais que tentam confinar a fé ao espaço privado. Em todos esses casos, precisamos responder como Amós, com clareza de identidade e convicção de chamado. Nossa tarefa não é agradar ao rei, nem ao sacerdote, nem à cultura, mas ao Senhor que nos enviou. Isso significa que seremos criticados, mal interpretados e, em alguns casos, perseguidos. Mas também significa que estaremos andando na mesma trilha dos profetas, dos apóstolos e do próprio Cristo, que enfrentou oposição até a cruz. Portanto, o confronto entre Amós e Amazias é um retrato dos desafios permanentes da Igreja. Ele nos chama a rejeitar alianças corruptas, a proclamar a verdade sem medo e a manter a fidelidade acima de qualquer pressão externa. O mundo pode tentar nos calar, mas a voz de Deus precisa ser proclamada. E essa voz continua ecoando hoje. Vai, profetiza ao meu povo. Que a Igreja seja fiel como Amós foi, e que não se cale diante das pressões, mas continue anunciando a justiça, a misericórdia e a verdade do Senhor. Ao concluirmos o estudo de Amós capítulo 7, percebemos que este é um dos trechos mais intensos e reveladores de toda a profecia. Ele nos conduz por 3 visões que, juntas, formam um panorama completo do caráter de Deus e da responsabilidade do seu povo. Na primeira visão dos gafanhotos, aprendemos sobre a gravidade do juízo e o poder da intercessão. O profeta clama, reconhecendo a pequenez de Jacó, e o Senhor suspende o castigo. Na segunda visão do fogo consumidor, vemos a mesma dinâmica. A ameaça é devastadora, mas o clamor do intercessor encontra eco na misericórdia divina. Essas 2 visões revelam que Deus ouve a oração e responde ao clamor sincero de quem se coloca na brecha. Elas nos ensinam que a intercessão é parte fundamental da missão da Igreja. Quando oramos, não apenas por nós, mas pelo mundo, pelo perdido, pelo necessitado, Deus se move. Ele se agrada de corações que clamam por misericórdia. Mas a terceira visão, a do prumo, nos traz um alerta solene. Há um limite para a intercessão quando não há arrependimento. O Senhor coloca o prumo no meio de Israel, revelando sua condição torta, desalinhada com a sua vontade. Aqui não há espaço para súplica, nem resposta de misericórdia. O tempo de paciência havia chegado ao fim e o juízo se tornara inevitável. Isso nos mostra que Deus não é conivente com o pecado. Sua misericórdia é grande, mas sua justiça é perfeita. O dia da oportunidade não dura para sempre. Por isso, o chamado é urgente. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. O prumo de Deus continua sendo aplicado sobre nós, medindo nossa fidelidade, nossa integridade, nosso alinhamento com a sua palavra. Precisamos perguntar: estamos retos diante do Senhor ou tortos, confiando em falsas seguranças? Em seguida, o episódio do confronto entre Amós e Amazias nos mostra como a palavra de Deus provoca resistência. Amazias, o sacerdote de Betel, ligado ao poder político, não suportava ouvir a mensagem profética. Ele tentou calar o profeta, acusando-o de conspiração e mandando-o embora. Mas Amós respondeu com clareza e coragem: Eu não sou profeta nem filho de profeta, sou boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: Vai, profetiza ao meu povo Israel. Essa resposta é uma das mais belas declarações de identidade e chamado em toda a Bíblia. Amós não falava por interesse próprio, nem buscava reconhecimento. Ele falava porque havia sido chamado pelo Senhor. Essa convicção lhe dava coragem para resistir à pressão política, religiosa e cultural. A mensagem para nós é clara: o verdadeiro servo de Deus não é definido por títulos, tradições ou instituições, mas pelo chamado divino. A autoridade não está na posição, mas na obediência. O mundo sempre tentará silenciar a verdade, mas quem é enviado por Deus não pode recuar. O apóstolo Paulo ecoa esse espírito quando diz em Gálatas capítulo 1, versículo 10: Procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se ainda estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. A fidelidade à palavra,
é mais importante do que qualquer vantagem humana. A resposta de Amós a Amazias é um convite para todos nós. Viver em obediência, ainda que isso custe rejeição ou perseguição. Ao reunir essas três visões e esse confronto, temos um quadro completo da relação entre Deus, seu povo e seus mensageiros. Vemos que Deus é justo e misericordioso, mas não tolera o pecado indefinidamente. Vemos que a intercessão é poderosa, mas precisa ser acompanhada de arrependimento. Vemos que os profetas enfrentam oposição, mas são chamados a permanecer fiéis. E vemos que a palavra de Deus continua sendo a medida da verdade, ainda que muitos tentem substituí-la por tradições ou interesses humanos. Essa mensagem é tão atual quanto foi no tempo de Amós. Vivemos em uma sociedade que rejeita o padrão divino, que tenta calar a voz profética, que confunde religião com poder. Mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres com a coragem de Amós, dispostos a falar a verdade em amor, sem medo das consequências. A aplicação prática para nós é dupla. Primeiro, somos chamados a ser intercessores. Assim como Amós clamou pelo povo, precisamos clamar por nossa geração. O mundo está à beira do juízo, mas ainda há tempo de misericórdia. Deus ouve a oração da igreja. Nossas intercessões podem atrasar juízos, abrir portas de graça e alcançar vidas. Segundo, somos chamados a ser profetas, não no sentido de prever o futuro, mas de proclamar a verdade de Deus. Somos enviados a anunciar o Evangelho, mesmo que incomode, mesmo que seja rejeitado. Precisamos lembrar que não estamos aqui para agradar a cultura, mas para obedecer ao Senhor. Essa é nossa identidade e nosso chamado. Chegamos ao momento da oração. Senhor Deus, ao meditarmos em Amós capítulo 7, reconhecemos nossa pequenez diante de Ti. Vemos nossa sociedade torta, cheia de injustiças e idolatria, e clamamos: tem misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados, alinha nossa vida ao Teu prumo, dá-nos coragem para ser intercessores e profetas fiéis. Ajuda-nos a não confiar em falsas seguranças, mas somente em Cristo, nosso refúgio. Que possamos ser voz que clama em meio ao deserto, anunciando Tua verdade com amor e firmeza. Sustenta-nos diante da oposição e fortalece nossa fé, para que sejamos achados retos diante de Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E agora, deixo um apelo final. A mensagem de Amós 7 não é apenas para Israel antigo, mas para nós hoje. O prumo de Deus continua sendo aplicado e precisamos decidir de que lado estaremos. Não deixe para amanhã o arrependimento que pode ser hoje. Volte-se ao Senhor com sinceridade. E se esta palavra falou com você, não aguarde só para si. Curta, compartilhe, envie a outros. O seu gesto pode levar a verdade de Deus a corações que precisam ser despertados.